E aí, Brasil? Olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes, é nesse espaço que eu falo em defesa de uma outra educação para o Brasil, uma outra educação política de comportamento. No vídeo de hoje, o esforço é de contribuir nessa educação política e encerrar aqui os vídeos que eu fiz numa tentativa de conceituar o que seria a social-democracia no Brasil. Existem dificuldades para se fazer uma política comparada em relação aos pressupostos da social-democracia alemã com a brasileira. Aqui, as nossas condições nacionais deixam um pouco prejudicadas a formação de um arcabouço stricto sensu em relação à social-democracia alemã, porque a relação com os trabalhadores é completamente diferente das daqui. Aqui, os trabalhadores originalmente tinham uma relação com o PCB e também com o PTB do Getúlio Vargas, e atualmente uma minoria com o PDT e o PT, o Partido dos Trabalhadores, que leva o nome dos trabalhadores, uma coisa comum entre os partidos sociais-democratas, além de uma relação com o sindicalismo. Só que a barreira que fica é a questão do sindicalismo alemão ser superestruturado, organizado, ter ali uma participação efetiva na emancipação dos trabalhadores e principalmente ter pressupostos a respeito da autonomia e da independência sindical já na primeira internacional. Ter uma organização independente do Partido Social Democrata Alemão, coisa diferente do que se tem aqui no Brasil, porque há um sindicalismo novo dentro do trabalhismo do PDT, um outro tipo de sindicalismo que o PT fez, transformando aqui os sindicatos em correia de transmissão partidária, esvaziando o sentido e a essência do sindicalismo no Brasil, porque eles deixam de defender os trabalhadores para serem pelegos e com isso virarem aí correia de transmissão do Partido dos Trabalhadores. O fato de que o PT injetou dinheiro direto na veia dos sindicatos destruiu a base e a essência, que é uma instituição voltada para a defesa dos trabalhadores. Essa barreira, ela é intransponível. O sindicalismo alemão, superestruturado, superorganizado, não encontrou as mesmas bases aqui. Então fica difícil pensar numa social-democracia em ter uma base operária forte, com uma musculatura sindical. Falando em base operária, a gente fala do PSDB, que é um partido da social-democracia brasileira, que tem origem congressual não operária e nem sindical, que foi um partido formado por uma ala de esquerda do PMDB, que tinha pessoas ali integrantes do Bloco Popular e do Movimento Unidade Progressista. Assim, eles criaram um partido da social-democracia por pura motivação do efeito que a social-democracia promoveu em defesa dos trabalhadores, e eles acreditavam que a social-democracia brasileira teria aí uma chance de ser construída dentro dessas características nacionais e principalmente com um histórico de dívida social, de desigualdade social, que é muito profunda e arraigada, e que para eles só a social-democracia daria contas dessas mazelas históricas e estruturais do Brasil. Hoje eu vou utilizar aqui a dissertação do Cabreira, além de outros textos, porque para mim o Cabreira consegue fazer um melhor trabalho sobre a social-democracia no Brasil. Vou trazer um outro lado que eu não usei no primeiro vídeo, que é a análise que ele vai fazer do PDT e do PSDB a partir de documentos dos partidos. No PSDB ele vai avaliar textos do Fernando Henrique na década de 90, no caso do PDT, a Carta de Lisboa, a Carta de Testamento dos Getúlio Vargas e alguns princípios que combinavam. Para falar sobre o PDT e o PSDB, eu vou comparar aqui os postulados, os princípios e os valores das bandeiras da social-democracia alemã. O PT ele não vai entrar aqui porque o PT ele votou contra uma agenda social-democrata e ele não é social-democrata, apesar de que utiliza dessa roupagem. Os governos do PT também não enquadram na social-democracia, eles têm mesmo uma roupagem neoliberal, não se enquadra dentro da conceituação que o Cabreira deu da variante moderna e ética da prática reformista, dentro de um capitalismo democrático. E aí ele começa a falar sobre o PDT. O PDT foi o primeiro partido da América Latina a ser integrante da Internacional Socialista, foi o porta-voz da Internacional Socialista aqui na América Latina. Busca, através do trabalhismo democrático, construir
um arcabouço da social-democracia no Brasil com base em uma tríade: democracia, nacionalismo e socialismo. O socialismo do PDT é um socialismo difuso, ambíguo e que não traz muita relação com o socialismo em si, mas para um lado de um socialismo democrático. E o manifesto do PDT, que tem base 9 princípios: trabalho, democracia, nacionalidade, igualdade econômica e social, democracia trabalhista, valores humanos, participação política, desenvolvimento e política internacional. E vai criar as relações com as funções do Estado para uma social-democracia brasileira. Via na União uma indutora dessas transformações, que via na reforma do Estado uma forma de se promover uma justiça social, mudar as práticas patrimonialistas, corporativistas, clientelistas e de privilégios, direcionar as relações com o judiciário e legislativo. Propunha uma reforma judiciária para que combatesse o corporativismo e os privilégios. As questões econômicas para o PDT estavam dentro da lógica das questões sociais e passavam em torno da seguridade social, de se ter uma seguridade em torno da saúde e de uma educação de qualidade para que ela funcione como uma ferramenta de mobilidade social. A ideia era de se fazer um ensino integral com base no CIEPs, a estruturação de uma cadeia produtiva para absorver os efeitos dessa educação de qualidade. Com isso, precisa-se também de ter um sindicalismo profissional, propositivo e estruturado, com a iniciativa livre e que não seja uma correia de transmissão partidária. Daí você vê a cutucada que eles dão no PT. Cabreira fala que o PDT traz esse conteúdo popular do trabalhismo brasileiro que veste uma roupagem nova de cunho social-democrata. E o único impasse que ele fala é a relação com um antigo Projeto Nacional de Desenvolvimento vinculado ao PTB do Getúlio Vargas, que contrasta um pouco com as questões da democracia, da defesa do Estado democrático de direito, até mesmo por conta desse Projeto Nacional de Desenvolvimento ter sido autoritário e ter sido também centralizador. O autor vai falar sobre o PSDB entre a direita e a esquerda moderna. Ele se origina na centro-esquerda e, à medida do tempo, ele vai se deslocando para a centro-direita, coisa que a Soraya também diz. E muitas das literaturas falam sobre esse deslocamento da centro-esquerda para a centro-direita. A formação de um partido brasileiro nem sempre segue a exigência ideológica, social ou de pensamento de classe. E o Partido Social da Democracia Brasileira nasce aí na Assembleia Nacional Constituinte com o interesse e o olhar na social-democracia por entender que essa seria uma corrente ideológica perfeita para fazer o enfrentamento com as questões da dívida social. Foi formado por uma ala dissidente, anti-oligárquica e antifisiológica do PMDB. Ele compunha sociais-democratas, socialistas democráticos, democratas cristãos, trabalhistas e liberais progressistas. E assim eles criaram o PSDB. Essa questão de se ter um partido social-democrata sem trabalhador e sem sindicalismo. A motivação se dava mesmo por questões de se entender que a social-democracia era a corrente ideológica e política perfeita para as questões da democratização, da defesa da democracia, não de se promover uma democracia política exclusivamente, mas também de ter um olhar para o social. Olhando aquele Estado que estava ali naquele período, que tinha muitos problemas fisiológicos, clientelistas, corporativos e também de privilégios. Para o PSDB, precisava de um Estado orgânico, eficiente, capaz de conseguir formular e de executar políticas públicas para fazer frente a essa dívida social. A ideia que o FHC construiu sobre a social-democracia respondia às bases do Cabreira, de que era de se ter um programa de ideários simples e claros de reforma em torno da melhoria de vida, da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, fazendo da União um veículo de bem-estar social, corrigindo distorções, corrigindo desigualdades e, o mais importante que isso, não permitir que o Estado seja um formulador de distorções, para dar conta dos problemas estruturais da sociedade brasileira. A ideia mesmo era de se ter um Estado eficiente
para ter essa capacidade de executar essas políticas públicas e de ter um Estado regulador para fazer com que a economia se submetesse ao controle social do Estado e permitisse que o Estado sustentasse um novo padrão de vida, de desenvolvimento dentro do capitalismo. Ter um Estado adequado, voltado para as questões sociais, fazendo da educação a espinha dorsal, tendo um investimento maciço, uma busca de se melhorar a qualidade do ensino, criar uma cadeia produtiva para absorver essa mão de obra que, à medida do tempo, vai se qualificando, e de se ter também um olhar para o professor, de olhar as questões da formação continuada do professor, melhorar a valorização do professor. Tanto o PDT quanto o PSDB tinha na educação um olhar especial para fazer as melhorias, sejam elas sociais, sejam elas econômicas, de renda, de igualdade, o combate contra a desigualdade social, o combate contra a desigualdade jurídica. Ambos buscavam criar ali um arcabouço e criar formas e instituições que promovessem aí a criação desse estado de bem-estar social. O autor vai fazer um exame mais apropriado em relação à votação dos dois partidos em relação a demandas no Congresso dos Trabalhadores. E ele vai dar uma nota para o PDT de 4,04 e do PSDB de 4,68. Todos esses partidos de esquerda estavam no bloco mais à esquerda junto com o PDT. E o PSDB está mais à direita de todos esses partidos que foram avaliados. O que pode ter de comparação entre as duas agendas é em relação às questões da proteção social, principalmente do emprego, da previdência, da saúde. O PSDB tinha um olhar mais para a saúde preventiva do que a saúde curativa e emergencial, a proteção do direito de compra do trabalhador, do Estado ter as condições fiscais, favoráveis para fazer aí frente às desigualdades sociais e às mazelas estruturais, a estruturação de instituições de um Estado de bem-estar social. E assim, ambos os partidos buscaram contribuir aí na construção de um arcabouço de uma social-democracia, inclusive reformas que foram feitas no governo Fernando Henrique Cardoso. E há aí uma traição dos tucanos em relação ao legado social-democrata. Os tucanos não souberam defender o legado da social-democracia e permitiu aí com que o PT não tivesse uma oposição e falasse em herança maldita. Termino esse vídeo aqui com a missão cumprida. A social-democracia no Brasil ela pode ser entendida como uma variante ética e moderna da prática reformista dentro de um capitalismo democrático. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajudei você a adquirir um conhecimento, espero ter ajudado aí a contribuir no debate sobre a social-democracia que sofre de uma pobreza ideológica, de conveniências políticas, com base no melhor estudo que a gente tem sobre a social-democracia, que é a dissertação do Cabreira, e eu vou deixar aí disponível para vocês. Venha fazer parte desse time em defesa dessa outra educação, se inscreva no canal, dê um like aqui no vídeo porque você ajuda, ative as notificações e a gente se encontra em outros vídeos por aí. O objetivo aqui é qualificar o debate para que a gente aí melhore o repertório e a discussão da política no Brasil. Obrigado por assistir até aqui e até mais, a gente se encontra em outros vídeos.